Eu trouxe esse vídeo, que é o vídeo do Brasil em todas as Copas do Mundo do Eurofut. Eu quero ver, vamos ver pra gente entrar aqui, pra gente relembrar todas as Copas do Mundo do Brasil. Lembrando que aqui a gente vai passar por grandes alegrias, como foi 58, 62, 94, 2002. Mas também vamos passar por grandes tristezas, como foi 66. Vamos passar por 62. Não, 62 ganhamos. Vamos passar por uma porrada de coisa. 2006. 2014. Tá? Então vamos ver. A única seleção na história a disputar O Brasil é a única seleção na história a disputar todas as edições da Copa do Mundo. Não tem jeito. É história, tá? É história. E por isso hoje a gente vai passar por literalmente todas as participações da amarelinha em Copas. Dos momentos de glória aos fracassos, passando por aquelas Copas que o tempo acabou esquecendo. E primeira Copa do Brasil. Ele foi gravado numa batata. Que isso? Não, mas aí se fosse pra gravar assim, mano, era melhor se pá botar no rádio. Foi em 1930, mas naqueles primórdios do futebol não dava pra dizer que as coisas eram muito organizadas. As federações paulista e carioca estavam brigadas, o que fez com que os paulistas não quisessem mandar nenhum dos seus jogadores pra Copa, e assim basicamente só tivemos jogadores de times carioca. Olha ele ali, olha ele ali. Pô, não tem jeito, ele faz parte da história, moleque. Representando o Brasil. E até por isso a nossa primeira Copa lá no Uruguai não foi muito legal, com o Brasil sofrendo uma derrota na estreia para Iugoslávia e depois mesmo metendo um acachapante 4-0 para cima da Bolívia, o Brasil foi eliminado na fase de grupos. Essa porra não era Copa, foda-se. Isso aí não é Copa, pô. Isso aí é pelada. Pouco temos de imagens nessa época, mas dá pra ver ali pelo menos o craque Araquém Patusca, que era um dos nomes importantes. Araquém Patusca, tem que respeitar o homem. Daquele Brasil, e também o nosso artilheiro naquela Copa com 3 gols, o Preguinho, um apelido bem brasileiro mesmo. Preguinho. Chega pra 1934 e a antiga CBD, precursora da CBF, não aprendeu nada e dessa vez sequer queria levar jogadores profissionais pra Itália, enchendo a seleção com jogadores amadores, bem numa época em que o Brasil começava a profissionalizar o seu futebol, mas tinha quem fosse contra. Para não ficar com a seleção muito ruim, no final das contas eles deram um jeito de meio que contratar alguns jogadores profissionais, incluindo o lendário Leônidas da Silva. Esquece! O Diamante Negro, que fez o nosso único gol nessa Copa, mas não adiantou. Com zero preparação. O Leônidas fez o gol de bicicleta, né? Foi nessa Copa? Ou foi outra? E uma viagem longa de barco de quase 2 semanas, o Brasil fez apenas uma partida, tomando 3-1 da Espanha. E foi eliminado logo na primeira. Mas não tava valendo, isso aí não tava valendo. Fase. Já pra Copa de 1938 na França, resolveram chamar os profissionais mesmo, apesar da seleção ser composta praticamente toda por jogadores de clubes cariocas. O Leônidas da Silva ainda era o craque da branquinha. Sim, o nosso principal uniforme era branco na época, a amarelinha chegaria só depois. E o Leônidas fez 3 gols no insano 6-5 contra a Polônia no primeiro jogo, direto nas oitavas. E diz a lenda que um dos gols... Cara, o bagulho é o seguinte, pô, futebol de seleção começou na década de 50, chat. Porra, me desculpa, eu tenho que ser sincero aqui, pô. Tá ligado? Todo respeito à história aí da Argentina, do Uruguai. Da Argentina, meu peru, né? Foda-se. Ah, pô, com todo respeito aí à história do Uruguai. Mas caralho. Começa em 50. Ele marcou descalço. Exatamente, ele acabou perdendo a chuteira num lance, o juizão não percebeu, deixou rolar e só de meia mesmo ele meteu um dos gols da partida. Acabou a chuteira ficando na boca de jacaré. Descolou a sola da parte superior. Eu não podia ficar com aquilo. Então tirei e joguei fora a chuteira e eu fiquei na jogada. A bola bateu na barreira, voltou pra mim e eu aproveitei o lance e fiz o gol. O Brasil então empata com a Tchecoslováquia nas quartas com mais um gol do Leônidas e depois vence eles num segundo jogo de desempate, né? Com mais um gol do cara. Os caras consideram Olimpíadas Copa do Mundo. Mano, quando você não se tem nada pra considerar, né? Porra. A seleção caiu nas semis pra Itália, tomando 2-1 com gol inclusive do Giuseppe Meazza, o ídolo da Inter de Milão que dá nome ao estádio do San Siro. O Brasil depois ganha a disputa de terceiro lugar contra a Suécia, mas mesmo com o Leônidas saindo artilheiro da Copa com 7 Olha o golzinho do homem. 7 gols marcados e reconhecido como melhor jogador do torneio, não era esse o momento para a seleção brilhar ainda no maior palco do futebol, mas estava começando a aquecer.
Aí as Copas deram uma pausa, o pessoal tava brigando no mundo, tacando bomba no outro. O Brasil já mostrava algo mais interessante. E o Diamante Negro, talvez o nosso primeiro grande ídolo nacional no Por que será? Ah, gente, cansou. Às vezes o pessoal cansou, vamos dar um tempinho de descanso. Entendeu? Vamos deixar um pessoal se resolver aí. futebol, já mostrava que o Brasil tinha potencial de formar craques. A gente tem então uma parada por conta da Segunda Guerra Mundial e a primeira Copa pós-guerra Aí começa a doer. em 1950 foi justamente no Brasil. Nessa edição teve um formato com duas fases de grupos. Na primeira, o Brasil pegou o México e meteu 4-0. Depois enfrentou a Suíça e empatou por 2. E aí garantiu a classificação metendo 2-0 para cima da Iugoslávia. A segunda fase de grupos era uma espécie de quadrangular que quem terminasse em primeiro seria campeão. O Brasil meteu um 7-1 contra a Suécia, onde o nosso craque Ademir meteu 4 gols. E depois pegou a Espanha e aplicou um grandioso 6-1 com Pô, esse 6-1 na Espanha foi muito pica, viado. Ademir brilhando Essa era nossa. novamente. Com essas duas goleadas em Moleque, então, pois é, né, viado? É muito louco pensar que, tipo assim, se a gente... Calma, vamos deixar chegar no Maracanaço. Puta merda. sequência, o Brasil era muito favorito. Tava atropelando todo mundo e no último jogo só precisava de um empate contra o Uruguai para ser campeão do mundo. E essa partida seria disputada no Maracanã, um estádio gigantesco construído inclusive para essa Copa. Para melhorar, o Ademir, segundo algumas contagens, chegava para a final com 9 gols e 7 assistências na conta. Tranquilamente o craque do torneio. Os jornais já cantavam vitória e havia uma grande soberba no ar de que o Brasil venceria o Uruguai sem nenhuma dificuldade. Mas o que prometia ser uma festa absurda acabou se tornando um dos momentos mais tristes da história da Seleção, quando o Brasil foi para o maior jogo da história da seleção na época, para um Maracanã que por algumas fontes tinha quase 200 mil pessoas, o maior público da história das Copas até hoje, e saiu derrotado de virada por 2-1, no que Pô, mané, tipo assim, tu assiste os vídeos nada a ver, NP. Oxe, cara, eu tô vendo o Brasil em todas as Copas, moleque, dá licença. E se prepara, que hoje a gente vai ver... Não, esse aqui eu tava vendo antes da live. Se prepara, que hoje a gente vai ver 321 quilômetros de motorhome pelo interior do Quênia. Isso aqui tá até informativo pra caralho. ficou conhecido como Pô, tipo assim, em defesa do Barbosa, mané. Do ídolo Barbosa, tá ligado? Não foi frango, foda-se. Seleção perdeu junta. Ah, vai tomar no cu, viado. Pô, muito esculacho. Barbosa era um puta de um goleiro. o Maracanaço e perdeu o título que estava em mãos. Foi uma decepção que causou uma baita reformulação na seleção, com a cor do uniforme inclusive saindo do branco para o hoje tradicional amarelo. Em 1954, na Suíça, o Brasil teria mais uma Copa, onde foi mais figurante. T4 na Suíça. 54. Tipo assim, viado, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu fiquei pensando ontem. Ontem eu terminei a série da década de 70, da Copa do Mundo, da Netflix. E aí eu fiquei pensando assim, caralho, moleque, será que se a gente ganha do Uruguai, a gente ganha as outras 3 que viriam a seguir? Tá ligado? Porque depois de 50 a gente ganha 58, 62 e 70, moleque. Em 20 anos a gente ganhou 3 Copas, tá ligado? Aí eu fiquei nessa brisa, mano. Porque, por exemplo, o Pelé, caralho, ele viu o pai chorar, tem toda aquela história, né, moleque? Será que se o pai dele tivesse ele chegado em casa, em vez do Pelé ver o pai dele chorando, ele visse o pai pulando igual uma porra de um doido, ele seria o jogador que ele foi, mano? O Brasil teria mais uma Copa onde foi mais figurante do que protagonista. No primeiro jogo da fase de grupos, a seleção já bem diferente de 50 goleou o México por 5-0 com 3 assistências do Didi e também um golaço com drible ali do Julinho. Didi era pica. Depois empatou em 1-1 contra a Iugoslávia e assim foi pro mata-mata. Só que o Didi 2 vezes campeão Didi, tá? e logo nas quartas de final. Falando sério, eu acho que ganharia assim. Tu acha que a gente já seria hexa? Moleque, eu acho que a gente seria... Era mais fácil a gente ser hexa ganhando da França, moleque, 98.
o Brasil enfrentaria a Hungria, num jogo famoso e tão violento que ficou conhecido como a Batalha de Berna. O Brasil começou tomando 2 buchas em 10 minutos e depois o Julinho até meteu um belo gol que deixou o placar em 3-2, com o Brasil metendo 2 bolas na trave em sequência no que poderia ser o... Mas no final das contas, com 2 gols do Sandor Kocsis, lendário húngaro que meteu 11 gols nessa Copa, a seleção acabou perdendo tanto na porrada quanto em campo para aquela geração de ouro dos húngaros por 4-2. E pra piorar, no fim do jogo ainda teve discussão, quebra-pau e o Brasil deixou uma imagem bem ruim. A gente chega na Suécia pra Copa de 19... Aqui a gente tá falando de mudança de vida. Calma! 1958, quando o Brasil teria o seu primeiro grande momento no futebol. Ainda sem a presença do garoto Pelé, de 17 anos, que chegou machucado no torneio, o Brasil venceu a Áustria e empatou com a Inglaterra. No último jogo da fase de grupos contra a União Soviética, a gente teve a estreia do Pelé em mundiais. Ele voltou de lesão, jogando ali de meio atacante, num time que também tinha o Gilmar no gol, o De Sorbe na lateral direita, Bellini e Orlando na zaga. Quem? Tem que respeitar o Bellini, tá? Tem que respeitar um dos maiores zagueiros da seleção brasileira. E o Nilton Santos na lateral esquerda. Zito e Didi formavam o meio campo e na frente, além do Pelé, tinha o Garrincha na ponta direita, o Zagallo na esquerda e o Vavá de centroavante. No embate entre Yashin e Pelé, foi o Vavá que brilhou, marcando os 2 gols da partida, e o Brasil assim avançou para as quartas de final contra o País de Gales, numa partida que não foi fácil. E só no segundo tempo, o Rei realmente nasceu nas Copas do Mundo, marcando seu primeiro gol de maneira espetacular. Ele mata um lançamento no peito, dá um toquinho para tirar do zagueirão e manda rasteiro para garantir a vitória por 1-0. A semifinal foi contra a França, do artilheiro Just Fontaine, mas quem abriu o placar foi outro artilheiro, o Vavá, logo no comecinho. Aí o Fontaine... Qual que é a brisa da trilha sonora de Homem-Aranha do PlayStation 4? Não tem nada a ver com futebol, mano. Fontaine, mas quem abriu o placar foi outro artilheiro, o Vavá, logo no comecinho. Aí o Fontaine empatou em seguida e aumentou a artilharia dele. O Didi botou o Brasil de novo na frente com um golaço no ângulo. E é no segundo tempo em que o Rei Pelé marca um gol só empurrando pra dentro depois do rebote do goleiro. Aí ele deixa mais um fuzilando a bola de dentro da área e completa a sua tripleta dominando de coxa e sem deixar cair, metendo um chutaço. Ele é muito pica, viado. Ele é muito pica. Pro fundo do gol. A França ainda diminuiu, mas não teve jeito. Aos 17 anos, Pelé marcava 3 gols em uma semifinal de Copa do Mundo e com os 5-2, o Brasil tava na decisão. A final era contra a anfitriã Suécia, mas o Brasil vinha muito bem e era o favorito. Mesmo saindo atrás do placar, teve a estrela do Vavá empatando e depois virando em 2 jogadaças praticamente idênticas do Garrincha. E é aí que o Pelé marca um dos seus gols antológicos da carreira. Ele recebe um lançamento, domina no peito, mete um chapéu no zagueirão e fuzila pra marcar um dos gols mais... Pô, tipo assim, moleque, isso aqui é uma loucura. Tá ligado? Isso aqui é uma loucura, mano. O cara em 58 dá um chapéu e bate de primeira. Hoje em dia, isso seria um puta de um golaço. Mano, em 58 não existia isso, tá ligado? O cara não pensava em dar um chapéu e bater direto, pô. Não, caralho, isso não existia, pô. O cara inventou o futebol, porra. Respeita, porra. Mais bonito. É, pô, o Hendrick é o nosso Pelé negro e brasileiro. Já registrados em uma Copa do Mundo. Tem ainda mais um gol do Zagallo e depois outro do Pelé em que ele começa a jogada tocando de calcanhar e corre pra área pra fazer de cabeça e fechar os 5-2 que dava então ao Brasil o título de campeão do mundo pela primeira vez em sua história. Não só projetando o Brasil pro mundo através do futebol, mas ajudando o país a superar uma espécie de complexo de vira-lata que tinha ganhado força depois da derrota de 50. Chega então a Copa de 1962 e agora o Brasil buscava defender o seu título no Chile. E com muita expectativa, porque além do resto do timaço, Pelé era agora o melhor jogador do mundo. Pô, viado, a Copa de 62 foi muito cruel com o Pelé, viado. A primeira partida era contra o México, que sempre sofria pro Brasil nas Copas, e o favoritismo brasileiro se prevaleceu com um show do Rei. O primeiro gol sai num cruzamento dele. Caralho, o que eu não daria pra ser esse cara, né? E o favoritismo... O que eu não daria pra ser esse cara, pra botar a mão no peru do Pelé? Pelé devia ter o maior piruzão, viado. Hein? Um brasileiro se prevaleceu com um show do Rei. O primeiro gol sai num cruzamento dele para um peixinho do Zagallo. E no segundo, Pelé marca um golaço de canhota depois de ganhar de meio time adversário na força e na velocidade. O segundo... Aí o Messi faz isso, é gênio.
O Messi faz isso, do é Rei. gênio. O primeiro gol sai num cruzamento dele para um peixinho do Zagallo. E no segundo, Pelé marca um golaço de canhota depois de ganhar de meio time adversário na força e na velocidade. O segundo jogo, então, foi um 0 a 0 contra a Tchecoslováquia, mas o pior não foi o resultado, e sim a lesão do Pelé, que estava de fora do restante da competição. Pelé, contundido, sentiu a diabólica e indesejável fisgada. De fora do campo, ele viu o Brasil vencer a Espanha do Puskás, tá? De virada com 2 a 1, com 2 gols do Amarildo, que era justamente o substituto do Pelé para essa partida. Aliás, o segundo gol vem numa jogada absurda do imparável Garrincha, que dava o tom do que seria a Copa do Mané. Nas quartas contra a Inglaterra de Bob Charlton, coube ao Garrincha assumir a bronca na vitória por 3 a 1. É o pernas tortas. Com 2 gols dele e também uma assistência. Além de ter sido esse o jogo em que um cãozinho entra em campo, dribla o Garrincha e depois ele acabaria sendo adotado pelo Mané. Nas semis contra o anfitrião Pô, o foda é que o Garrincha bebia muito, né, viado? Chile, mais uma vez o Garrincha resolveu, com o Brasil vencendo por 4 a 2 com um golaço de canhota do homem, mais um gol de cabeça dele, outra assistência pro Vavá, e aí o Vavá fechando também o placar. O Garrincha deitou e rolou, inclusive foi expulso nesse jogo, mas milagrosamente e de uma maneira que até hoje não foi muito bem explicada, liberaram ele pra jogar a final. A decisão foi contra a Tchecoslováquia, quando a história da última final se repetiu. O Brasil começou perdendo com um gol do Masopust, mas logo em seguida o Amarildo empatou com um golaço sem ângulo, e ele mesmo depois dá assistência pro gol do Zito. No final, o Vavá se aproveita de uma falha do goleiro para fechar o placar, e assim o Brasil era bicampeão da Copa do Mundo, com 14 jogadores que estavam também em Moleque, essa trilha do Homem-Aranha tá me estressando. 58 e agora ganharam o troféu pela segunda vez, e com Garrincha, claro, se eternizando como herói nacional. Agora para a Copa de 1966 na Inglaterra, o atual bicampeão Brasil era... Cara, tipo assim, é uma seleção que dava pra ver que não... Ó, como é que é o nome dele, chat? Do preparador físico, o Marião? É de longe o grande favorito, só que isso trouxe uma confiança exagerada, e muito por conta dessa soberba, tudo deu errado. Pro primeiro jogo contra a Bulgária, a escalação... Marião. Ainda tinha Pelé e Garrincha, os grandes craques da equipe, que inclusive meteram os gols de falta, um de cada um, né, na vitória por 2 a 0. Só que depois de ser chutado de todo jeito possível nesse jogo, o Pelé sentiu dores e assim foi poupado na partida seguinte contra a Hungria, que foi uma merecida derrota por 3 a 1, num jogo que pros húngaros e pra audiência neutra foi histórico na época. O jogo contra Portugal de Eusébio seria o último da fase de grupo. Pô, moleque, Eusébio, filho da puta. Foda-se, filho da puta. E decisivo. O Pelé voltava, mas o técnico Feola resolveu fazer 9 alterações na equipe que perdeu para a Hungria. Tirou até o Garrincha de campo. E assim o Pantera Negra marcou 2 gols. Portugal venceu o Brasil por 3 a 1. E a seleção, então, estava eliminada precocemente da Copa do Mundo. Agora para a Copa de 70 no... Agora esquece. Olha o lobo aqui. Olha o lobo de fundo. Que isso? México, o bicampeão como jogador, Zagallo, agora era o técnico. E ele assumiu a seleção logo antes da Copa do Mundo e montou o time que ficou conhecido como o Esquadrão. O Félix no gol, o capitão Carlos Alberto na direita, Brito e Piazza na zaga e o... Moleque, tipo assim, o Félix... Caralho, o Félix era muito pica, né, velho? O Everaldo na lateral esquerda. O meio tinha Clodoaldo, Gerson e o Rivelino também fazendo um papel meio híbrido mais pro lado esquerdo. E na frente, Pelé, Jairzinho e Tostão. No... Gerson foi o maior meio campista que a gente já teve. Foda-se, maior meio campista. Caralho, vamos lá. Timinho meia boca. Fazendo um papel meio híbrido mais pro lado esquerdo. E na frente, Pelé, Jairzinho e Tostão. No questionado Tostão, hein? primeiro jogo contra a Tchecoslováquia tem o icônico gol que o Pelé não fez na vitória por 4 a 1, que também teve gol dele, e 2 golaços do Jairzinho. E aí no grande jogo contra a atual campeã Moleque, o Jairzinho, o que ele jogou nessa Copa do Mundo foi uma loucura, moleque. Inglaterra, o Brasil venceu por 1 a 0 com mais um gol do Jairzinho e a famosa defesa do século do Gordon Banks numa cabeçada do Pelé. No último jogo da fase de grupos, o Brasil vence novamente metendo 3 a 2 contra a Romênia, com 2 do Pelé e 1 do Jairzinho, enquanto nas quartas contra o Peru é 4... Peru de Didi, olha aí, hein?
4-2 novamente com gol do Jairzinho para o Brasil chegar nas semis contra o Uruguai, num jogo que serviria para espantar mais um fantasma, já que era a primeira vez que os dois países se enfrentavam em Copas desde a decepção na final de 50. Os uruguaios até abrem o placar, mas foi... Moleque, tipo assim, eu queria ver uma imagem do Brasil no primeiro gol do Uruguai, tá ligado? Seleção voando, esquadrão, os caralho, gol do Uruguai. De novo. Mas foi mais uma vitória do Toma, esquadrão. virada. Um 3-1 contando com um gol do Jairzinho de novo numa arrancada fulminante. E outro lance icônico, quando no finalzinho da partida o Pelé dá um drible no goleirão sem tocar na... Pô, aí, papo reto. Foi Deus que assoprou essa bola, velho. Caralho, filho. Nossa senhora. bola, mas manda pra fora, marcando ali outro gol que Pelé não fez. A final contra a Itália decidiria quem seria a primeira seleção tricampeã, e foi o Pelé que abriu o placar de cabeça, e na comemoração foi até o Jairzinho, gerando uma das imagens mais icônicas da história do futebol. Depois de uma saída bizarra do goleiro Félix, o Boni em senha empatou para os italianos, mas no segundo tempo o Gerson Canhotinha de Ouro colocou o Brasil na frente de novo, e o Pelé escorou pro Jairzinho ampliar. E aí, se você percebeu bem, eu fiz questão de falar todos os gols do Jairzinho, porque ele marcou em todos os jogos do Brasil O único, respeita. nessa Copa do Mundo. Mas se fosse o Harry Kane, se fosse o Bob Charlton, porra, é o herói. Ainda deu tempo de mais um passe para gol do Pelé, agora tocando pro capitão Carlos Alberto Torres, que fechou a conta naquele gol histórico e coletivo que sacramentou o 4-1 e o Brasil do esquadrão. Pô, mas tinha uma imagem melhor desse gol, pô. Tem uma imagem melhor desse gol, pô. Naquele gol histórico e coletivo que sacramentou o 4-1 e o Brasil do esquadrão tricampeão mundial. Uma vitória que foi muito utilizada politicamente pela ditadura militar brasileira na época. E ó, primeira vez que o povo brasileiro viu ao vivo o Brasil campeão pela TV, ok? Antes tinha sido só no radinho ou só a gravação dos jogos depois que eles já tinham acontecido. Agora pra Copa de 74 na Alemanha. É, mano, uns bagulho que o nego fala assim, tipo... Cara, o nego fala, pô, o Pelé, o Neymar fazendo publi da Blaze. Pô, viado, o Pelé foi garoto propaganda da ditadura militar, pô. Tá ligado? Foi garoto propaganda, pô. É isso, gente, é isso. O jogador é isso. O jogador, os caras falam pra ele falar o bagulho e ele fala, mano. Ocidental, o Brasil não tinha mais jogadores importantíssimos do tri, como Pelé, Gerson, Tostão e Carlos Alberto. O time era liderado por Rivelino e ainda tinha o furacão Jairzinho, mas começa tímido, escapando de perder para a Iugoslávia e ficando no empate de 0-0 também contra a Escócia. A vitória só veio no encerramento da fase de grupos, 3-0 sobre o Zaire, onde o Rivelino deixou dele com uma bomba de fora da área. A segunda parte da Copa era novamente aquele esquema maluco de outra fase de grupos, e o Rivelino fez o gol de falta histórico da vitória por 1-0 contra a Alemanha Oriental, num jogo em que o Brasil foi mal, e o Rivelino também abriu o placar no 2-1 contra a Argentina. Só que o Brasil, que fazia uma Copa contestável, era criticado, chamado de pragmático e sem brilho, ficou pelo caminho ao ser dominado pelo carrossel holandês, perdendo por 2-0 com belos gols de Johan Cruyff e Neskens. Pô, tipo assim, é que essa Holanda, caralho, mano, é que o Brasil, ele é claro, por ser a maior seleção do mundo, ela também recebe os maiores desafios do mundo, né? Porra, caralho, a gente pegou logo a Holanda, viado. Tá ligado? Essa Holanda que não ganharia a Copa, mas foi o time que mais encantou naquela edição. Inclusive, a gente tem um vídeo só sobre a Holanda de 74, vale muito a pena assistir. Nesse momento, ninguém sabia ainda, mas essa participação lenta do Brasil nessa Copa seria apenas o começo do maior jejum da nossa história. A Copa de 78 na Argentina não é a participação mais traumática do Brasil em Copas, mas é talvez a que tenha a maior sensação de injustiça. A seleção chegava completamente remodelada em relação ao tri de 70, com o Rivelino ainda sendo um grande nome, mas como um reserva experiente apenas. E novamente o Brasil começou a Copa com dificuldades, ia empatando com a Suécia na estreia até que o Zico subiu de cabeça no apagar das luzes para dar a vitória ao Brasil. Porém, pô, viado, tipo assim, essa seleção tem velhinho que tu conversa e os caras falam que é a melhor seleção que eles já viram, tá ligado?
Tirando o esquadrão, óbvio. Esse é aquele lance absurdo em que o juiz apitou o fim do jogo com a bola no ar, com o Zico prestes a cabecear, uma injustiça completa. E se o Brasil tivesse ganhado esse jogo, talvez tivesse ido pro outro grupo na próxima fase e a história seria diferente. Depois a seleção ficou no empate contra a Espanha por 0 a 0, mas quase perdeu no finalzinho, e a vitória magra contra a Áustria com gol salvador do Dinamite colocou a seleção na segunda Tem que respeitar o homem. fase de grupos, que começou com uma vitória. O Zico não ter Copa é um crime? É um crime, velho. Muita gente desqualifica o Zico por ele não ter Copa, tá ligado? Sendo que foi um dos grandes meio-campistas que a gente teve. Pena que não teve a sorte, né? Acho que faltou muita sorte pro Zico, mano. De 3 a 0 sobre o Peru no primeiro jogo. No segundo, tinha um confronto direto contra a Argentina. Quem vencesse provavelmente iria pra final da Copa. A partida foi feia e violenta, e o resultado foi 0. Eis que restava um jogo pra cada seleção, e a decisão seria no saldo de gols, porque o Brasil venceu a Polônia por 3 a 1, e o único cenário que eliminava o Brasil e classificava a Argentina era uma vitória dos hermanos sobre o Peru por mais de 4 gols de diferença. Cara, é muita loucura. Olha isso, cara. E foi assim que, de maneira muito suspeita, a Argentina, vivendo uma ditadura militar na época, meteu 6 a 0 pra cima do Peru e se classificou pra final no lugar do Brasil. Eles são muito sujos, viado. Eles são muito sujos. É bizarro. Esse jogo claramente foi... vou falar nada, não. Eu não vou... Não. Se eu falar, eu sou maluco, entendeu? Esses caras são muito imundos, velho. Até hoje, existem suspeitas de que os jogadores do Peru foram subornados e também relatos de que o ditador argentino na época fez uma visitinha aos jogadores peruanos antes do jogo. Claro que foi, cara. Claro que foi. Enquanto no Brasil, o técnico da seleção e ex-militar Coutinho foi acusado de ser um fantoche que obedecia ordens de cima, inclusive na escalação dos jogadores. O Brasil então foi eliminado dessa Copa de maneira invicta, mas com esse gostinho de que podia mais por conta dessa suspeita. Moleque, tipo assim, é muito louco pensar que nesse período 62 até 80, sei lá, 84? Até 84, a seleção era basicamente comandada pela ditadura militar, moleque. Era uma loucura. Por isso que o Saldanha saiu e o Zagallo entrou, viado, em 70, tá ligado? Era pro Saldanha ter treinado a seleção brasileira. A NP seria campeão? Não sei. Não aconteceu? Foda-se. Agora, quem escalou o Tostão foi o Saldanha, tá ligado? Quem convenceu o Pelé a ir pra Copa de 70 foi o Saldanha, pô. Entendeu? É isso aí. Eu não tô tirando mérito do Lobo, né? Obviamente, o Lobo, caralho, esquece. É o... suspeita toda do futebol fraco e também desse regulamento bem nada a ver que a Copa tinha na época. E pra Copa de 1982, talvez o Brasil não tivesse um time tão bom dessa maneira desde o Tri de 70. A seleção era comandada pelo Tele Santana fora de campo e pelo Zico dentro dele, e é considerada até hoje uma das melhores da história das Copas. Na fase de grupos, essa que foi injustiçada, eu confundi. o Brasil meteu 2 a 1 pra cima da União Soviética de virada, com um golaço do Sócrates e um corta-luz fantástico do Falcão. Depois veio o 4 a 1 contra a Escócia e ainda um 4 a 0 pra cima da Nova Zelândia, com o Zico botando os caras no bolso com 2 gols e 2 assistências. Olha isso, viado. O Zico, caralho, o Zico é muito pica, viado. Isso que é foda. Sabe o que é uma parada? É muito difícil odiar o Zico, mano. Essas vitórias, a seleção ganhou corpo e favoritismo. O Brasil marcava golaços, convencia, e o próprio Zico, o Sócrates, o Falcão e outros viraram estrelas daquela Copa. E aí depois, na segunda fase de grupos, pra sagrar a vingança contra os atuais campeões argentinos, em jogo que teve até a expulsão do Maradona no fim. Só que aí veio a infame tragédia do Sarriá. Quando o Brasil precisava apenas empatar pra avançar de fase, a confiança do povo tava lá na altura com o possível tetra, mas como já vimos em outras Copas, confiança demais faz mal. E aí o atacante italiano Paolo Rossi destroçou o Brasil com 3 gols no jogo decisivo. A derrota por 3 a 2 causou a eliminação da seleção. E mesmo assim, pelo ótimo futebol que apresentou na Copa, a Canarinho foi celebrada pelo povo na volta ao Brasil, o que emocionou o técnico Tele Santana na época. Em 1986... Os caras tava ganho, pô.
Achava que tava ganho. No México, o Brasil chegava com problemas para a Copa. Renato Gaúcho foi excluído do Mundial por indisciplina e o lateral Leandro se solidarizou com ele e não se apresentou para a seleção. Sócrates e Júnior não estavam 100%, enquanto Que o Renato Gaúcho. Zico fazia o impossível para poder se recuperar de lesão a tempo e jogar a Copa. Para piorar, a disputa política na CBF fazia com que o planejamento da seleção tenha sido horrível e o time mal tinha lugar determinado para treinar lá no México. Mesmo assim, seria mais um começo positivo da Canarinho, agora com caras como Casagrande e Careca, com o time Eu não sei. Galvão, eu concordo com tudo que o Casagrande falou. fazendo 1 a 0 contra a Espanha na estreia, uma vitória que foi muito difícil, ainda mais porque o juiz não validou um gol legal espanhol, e também 1 a 0 sobre a Argentina. Opa! Legal? Pô, só se for legal de cool, né? Pera aí. Calma. Se olhar aqui, ó. Se olhar é de cima. É de cima. Tem que passar a bola toda. Foi nada. Segue o jogo. Tomar no cu. Espanhol e também 1 a 0 sobre a Argélia, e depois encerrou a fase de grupos metendo 3 a 0 na Irlanda do Norte. Para melhorar, nas oitavas goleou a Polônia por 4 a 0. Então eram 4 vitórias nessa Copa, nenhum golzinho sequer tomado para não dar em nada, porque nas quartas contra a França de Platini, o então machucado Zico entrou no meio do jogo, perdeu um pênalti e o jogo terminou 1-1. Nas cobranças alternadas, o Brasil perdeu 2 e ainda contou com azar, já que uma cobrança da França foi na trave e voltou nas costas do goleiro antes de entrar. E assim o Brasil foi eliminado precocemente Pô, viado. mais uma vez. Foi o último jogo do Galinho com a amarelinha, que saiu de craque da seleção pra, na cabeça de muitos, ser o vilão da eliminação. Pra Copa de 90, o Brasil vinha pressionado com vários problemas extracampo, com 90 esquece. 90 esquece. a concentração da seleção virando um vai e vem de parentes, empresários e outros, com a imprensa esportiva impedida de entrar lá, com jogadores lutando para receberem maiores valores de premiação e com um jejum de Copas que completaria 20 anos. O Pô, 90 foda-se. técnico Lazzaroni foi muito questionado por montar um time covarde e modorrento, e mais uma vez o Brasil ainda assim venceu todos os jogos da fase de grupos, com vitórias magras contra a Suécia, Costa Rica e Escócia, mas Moleque, vem a trilha sonora do Homem-Aranha de novo. logo nas oitavas contra a Argentina, o Brasil jogou melhor, meteu 3 bolas na trave, mas o Canidia abriu o placar para os hermanos no finalzinho depois de uma jogada absurda do Maradona, e com 1 a 0 o Brasil estava eliminado e se via cada vez mais distante da glória máxima. E Calma! Ei! Que isso? isso, claro, até 1994 Esquece. nos Estados Unidos. Eram 24 anos desde o Tri de 70, o maior jejum da história da seleção brasileira, e parecia que o jejum continuaria, porque nas eliminatórias o Brasil sofreu muito e só classificou para a Copa no último jogo, quando o Romário foi chamado e salvou o Brasil. Hoje a gente lembra do glorioso Tetra de 94, mas o fato é que o Brasil chegou desacreditado. Mesmo assim, na fase de grupos, o time do Parreira passou sem tantas dificuldades, metendo 2 a 0 na Rússia, 3 a 0 em Camarões e empatando em 1 a 1 contra a Suécia. O Romário, salvador das eliminatórias, meteu gol em todos esses jogos. Nas oitavas, Moleque, tipo assim, viado, mas eu acho que o pau do Romário não ficou mole em momento nenhum da Copa do Mundo de 94. O bagulho é muito louco. É muito doido, velho. o Brasil pegava os anfitriões Estados Unidos, que se fecharam na defesa. O brasileiro Leonardo foi expulso no primeiro tempo depois de uma agressão. O Romário perdeu um gol que a gente não imagina que ele poderia perder, mas depois de suar um pouco pra quebrar o ferrolho americano, o próprio baixinho descola um baita passe pro Bebeto definir a vitória por 1 a 0. Nas quartas contra a Holanda, o Romário meteu gol e o Bebeto se eternizou, metendo um gol e fazendo aquela famosa e lendária celebração embalando o bebê, em referência ao seu filho que nasceria depois e também se tornaria jogador. A Holanda empatou em 2 e o Brasil só passou de fase por conta de um lendário também gol de falta do Branco, em que a bola só entrou porque o Romário teve o reflexo de Moleque, olha isso, cara. Deus olhou pra Romário e falou assim: meu amigo, é tua, esse ano é seu, tá? Olha isso, o cara fez gol sem encostar na bola, pô.
tirar sua bunda do caminho da pelota. Se fosse o Hulk ali, esse gol não teria saído. A semifinal era contra a Suécia, e de novo o Romário perdeu um gol depois de driblar o goleiro, mas depois da Suécia tem um jogador expulso, o baixinho subiu de cabeça pra sacramentar a suada Ele vitória fez gol até de cabeça. do Brasil por 1-0. A seleção então finalmente voltava a uma final de Copa do Mundo. E assim como a final de 70 contra a Itália definiria a primeira tricampeã mundial, em 94 a decisão contra eles definiria quem seria a primeira seleção tetracampeã. Os dois... Moleque, é muito louco pensar que hoje, tipo assim, os nossos avós têm a Itália como uma das maiores rivais do Brasil, tá ligado? Alguns acham que a Itália é mais rival do que a Argentina do Brasil, tá ligado? Só que, pô, viado, os caras não vão participar de mais uma Copa. Eles vão estar de fora de outra Copa, pô. Eles tinham defesas sólidas. A Itália é o Fluminense do mundo. E a Itália contava com a dupla Maldini e Baresi, dois dos Desde 18 não, desde 14. melhores defensores da história do futebol, mas foi o Brasil quem buscou mais o ataque, com o Romário recebendo uma bola livre no segundo pau e mandando pra fora. Eu ressaltei os erros do Romário durante a Copa pra gente perceber que até os maiores craques são humanos e falham, e que de certa forma o contrário também pode acontecer, até as seleções mais falhadas e humanas, como essa do Brasil que teve muitas dificuldades antes da Copa e chegou desacreditada, também podem ser campeãs. Isso porque o jogo acabou 0-0 e nos pênaltis a sorte nos sorriu. Baresi mandou o pênalti dele na lua, o Massaro parou no Tafarel e o craque Roberto Baggio completou a festa da torcida. Moleque, que pênalti foi esse batido pelo Baggio, moleque? Tá maluco? Que pênalti é esse, meu irmão? Olha, mas eu acho que os 5 italianos caíram mortos dentro da Itália. Caralho, mas ele vai bater muito mal. O Massaro parou no Tafarel e o craque Roberto Baggio completou a festa da torcida brasileira. A seleção finalmente era a primeira Sai que é sua, Tafarel! campeã mundial. E Dunga, que tinha ficado marcado como a cara da seleção chata de 90, agora levantava a taça como capitão. Toma. Chegando em 98, o melhor jogador da Copa anterior, Romário, tinha uma pequena lesão e foi cortado. Ele ficou bastante chateado porque tinha certeza que conseguiria voltar a jogar na parte final da Copa. E mesmo... Pô, eu posso falar aqui? Tinha que ser levado. Porra, caralho, moleque. Gente, caralho, mano. Ó, é isso aí. Mesmo assim não foi levado. Ainda assim, o Brasil tinha nomes fortes com alguns remanescentes do elenco campeão em 94, como Tafarel, Bebeto e Cafu, e novos craques como Roberto Carlos, Rivaldo e, claro, o principal deles, Ronaldo. que tinha estado em 94, mas Ronaldo. sem jogar, Ronaldo Fenômeno. Esse elenco do Zagallo venceu então a Escócia na estreia por 2-1 e depois o Marrocos por 3-0. E mesmo com a Vocês vão ter que me engolir. derrota para a Noruega no último jogo da fase de grupos, se classificou para as oitavas, metendo 4-1 contra os chilenos, num jogo que teve doblete do Ronaldo Fenômeno e também do César Sampaio. Depois, o Brasil venceu a Dinamarca nas quartas com o brilho do Rivaldo, que meteu 2 gols, e do Ronaldo, que meteu 2 assistências. E Moleque, tipo assim, e é muito louco pensar que o Rivaldo foi esquecido por essa geração, né, velho? Pô, os caras falam o nome de Ronaldinho Gaúcho, de Bebeto, de Romário, mas não fala do Rivaldo, mano. O Rivaldo jogou pra caralho. Tanto em 98 quanto em 2002. Não esquece do Rivaldo em 2002, velho. Jogou pra caralho. aí chegou na final de maneira épica, após empatar com a Holanda por 1-1 e nos pênaltis ver a estrela do Tafarel brilhar, com o goleiro pegando os penais de Cocu e Ronald de Boer. O Goku, para. Brasil era finalista pela segunda vez seguida. A decisão seria contra a França, que apesar de nunca ter chegado em uma final de Copa antes, tinha um bom time liderado pelo craque Zidane. E o Brasil não contava com a convulsão do Ronaldo. O Fenômeno passou mal pouco antes da final. Foi colocado para jogar sem estar no seu melhor estado. Fez uma final irreconhecível e viu outro craque, o Zizou, obliterar o Brasil com 2 gols de cabeça antes do Petit fechar o placar. 3-0, o Brasil era vice pela primeira e até hoje única vez numa derrota desmoralizante, com o sonho do Penta ficando para depois. Independente do resultado, eram 2 Copas seguidas que o Brasil mostrava força chegando na final. Então para 2002, mesmo com uma classificação sofrida, não dava para duvidar. Moleque, sabe o que me assusta? É a história da França agora, mano. A história que a gente teve em 2002 é a história da França hoje. Ganhou em 18, foi vice em 22 e vem agora pra 26, tá ligado? Mas não, se a Copa já não fosse do Brasil, né?
Que loucura. Da seleção, até por conta do timaço que a gente tinha em termos de nomes. Era o Marcos no gol, Edmilson, Lúcio e Roque Júnior na defesa, Cafu e Roberto Carlos nas alas, com Gilberto Silva, Ronaldinho e Juninho Paulista no meio campo, com o Juninho sendo substituído pelo mais defensivo Kleberson ao longo do torneio. E na frente, simplesmente Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Pô, tipo assim... Tu que é esquecido também. Goleiro é muito esquecido, né? Tanto o Alexis, quanto o Alex, que ganhou pra gente em 70 junto com o Esquadrão. O Marcos, que ganhou com a gente em 2002, tá ligado? Goleiro no Brasil é muito esquecido, velho. Menos o Tafarel, né? O Tafarel... Com o R9 voltando pra Copa depois de uma gravíssima lesão no joelho que tinha tirado ele da seleção por quase 3 anos. Moleque, agora a gente veio no Red Dead Redemption 2 de trilha sonora. Gravíssima lesão no joelho que tinha tirado ele da seleção por quase 3 anos. Na fase de grupos foram só vitórias. Um 2-1 suado pra cima da Turquia, um 4 Esse joguinho contra a Turquia, Marcos salvou, hein? 4-0 contra a China e depois um 5-2 contra os costarriquenhos com um gol espetacular do Edmilson para classificar o Brasil para as oitavas contra a Bélgica. Mesmo muito antes de existir a ótima geração belga, esse aí já foi um... A incrível geração belga que não ganhou porra nenhuma. Título da seleção belga. Eliminar o Brasil em 18. Vai tomar no cu, pô. Jogo complicadíssimo pro Brasil, com a Bélgica tendo um gol mal anulado e a seleção só abrindo o placar na metade do segundo tempo num golaço do Rivaldo, com o Ronaldo depois fechando o 2-0. O jogo das quartas seria contra a Inglaterra de Beckham e Michael Owen, que inclusive abriu o placar numa falha bizarra do Lúcio, né? Mas aí brilhou a estrela do Ronaldinho Gaúcho, com um baita passe pro Rivaldo empatar e depois um dos lances mais icônicos do... Moleque, tipo assim, eu posso falar... Eu sei que o Ronaldo foi muito importante em 2002, tá ligado? Mas pra mim, essa Copa foi do Ronaldinho, moleque. Pra mim, essa Copa foi do Ronaldinho. Esse jogo contra a Inglaterra, meu amigo, se não fosse ele, não tinha mais Copa. Tinha acabado a Copa, pô. Ronaldinho Gaúcho, com um baita passe pro Rivaldo empatar e depois um dos lances mais icônicos do Brasil em Copas, quando o Bruxo cobra uma falta de muito longe, direto no gol, e encobre o goleirão com um gol antológico, classificando a amarelinha pra semis. A gente tem um vídeo só sobre a carreira do Ronaldinho do começo ao fim, vale muito a pena assistir. Na semifinal, o Brasil pegaria a Turquia novamente, com a novidade agora sendo o lendário corte cascão que o Fenômeno estreou nesse jogo, numa brincadeira dele que acabou virando uma tática para que as pessoas falassem do seu cabelo e não da pequena lesão que ele tinha sofrido. Foi nesse jogo também que tivemos a famosa escapada do Denilson contra 4 turcos. Pô, tipo assim, o Denilson, ele só foi pra Copa pra fazer isso. Foda-se. Cara, ele foi, farmou uma aura e voltou. O Brasil não teve vida fácil. Olha ele aí. Futuro participante do Big Brother Brasil 2026, senhoras e senhores. Mas o Ronaldo fez 1-0 num gol de biquinho e assim o Brasil estava classificado para sua terceira final de Copa seguida. Foi a primeira vez Outro jogo da Turquia que o Marcão salvou, mano. que os maiores finalistas das Copas, Brasil e Alemanha, se enfrentaram na decisão e esse desfecho todo mundo sabe qual foi. Um chute do Rivaldo gera rebote do Kahn nos pés do Ronaldo, que abre o placar. E depois um corta-luz maravilhoso do Rivas pro Ronaldo fazer o seu segundo. E assim o Brasil metia 2-0 e era pentacampeão mundial, mostrando... Moleque, tipo assim, tem uma história de que o Rivelino e o Ronaldo Fenômeno, vocês estão ligados nisso? Que eles estavam brigados, mano. Eles falaram porra. Foi lá, papapá, ó, tem que tocar, hein? Porque eles estavam disputando artilharia, tá ligado? Rivelino não, o Rivaldo. Aí, confundi, é muito nome. O Rivaldo. Eles estavam disputando artilharia. Aí, porra, aquela coisa, eles não tocavam pro outro, viado. Pro outro não fazer gol e o outro ser artilheiro, tá ligado? Dizem, tanto que um dos gols da final foi esse chute. E esse desfecho todo mundo sabe qual foi. Um chute do Rivaldo. Foi esse chute do Rivaldo, que não tem condição nenhuma de chutar, tendo o Ronaldo Fenômeno pedindo passagem aqui, tá ligado? Só que ele vai dar o bico na bola. Caralho, aí, papo reto. Ainda bem que o Kahn falhou, viado. Ainda bem que ele falhou. Gera rebote do Kahn nos pés do Ronaldo. Olha lá. Que abre o placar. E depois um corta-luz maravilhoso do Rivas pro Ronaldo. E aqui, tipo assim, aqui o Riva, ele faz o corta-luz. O Kahn nos pés do Ronaldo, que abre o placar. E depois um corta-luz maravilhoso. O corta-luz pra correr e o Ronaldo toca pra tocar, pro Ronaldo tocar de primeira, né? E o Ronaldo não deu, pô.
do Rivas pro Ronaldo fazer o seu segundo. E assim o Brasil metia 2 a 0 e era pentacampeão mundial, mostrando que o seu nome continuaria sim no topo do futebol. Cafu levantou a taça como o único jogador a disputar 3 finais de Copa seguidas e se imortalizou. Só que assim como o 70, nesse momento de alegria, mal sabiam os brasileiros que esse também seria o começo de um... Chat, aperta o cinto aí. Aperta o cinto aí. Tá todo mundo seguro? Tá todo mundo seguro? Hein? Tá todo mundo seguro? Apertaram o cinto? Vai começar, hein? jejum muito longo. Para 2006, o então campeão Brasil vinha com uma base muito forte com vários remanescentes de 2002, porém numa situação complicada. O Ronaldo e o Adriano Imperador chegavam fora de forma, o Ronaldinho chegou cansado, e para piorar, a preparação da seleção na pequena cidade de Vegas foi mais uma festa de jogadores e convidados do que qualquer coisa, com o Roberto Carlos no futuro chamando essa preparação de várzea. Mesmo assim, o elenco era espetacular, e o quadrado mágico do ataque colocava o Brasil como favorito. Na fase de grupos, a amarelinha venceu seus... Moleque, era o Kaká nessa época, velho. Era o Kaká, 2010. Não. Era o Kaká, tá ligado? 3 jogos contra Croácia, Austrália e Japão. E nas oitavas ganhou de Gana, mas com algo incômodo. O rendimento era muito longe do esperado. O futebol da seleção era criticado. Ronaldinho Gaúcho não conseguia jogar como o melhor do mundo que era naquele momento. E o quadrado mágico realmente não funcionava junto. E quando chegaram então as quartas de final contra a França... É que a verdade é que quiseram forçar, tá ligado? Quiseram forçar e é isso aí. Tudo isso ficou escancarado, porque mais uma vez o Zidane foi carrasco do Brasil, deu show em campo numa atuação lendária e deu o passe pro gol do Henry num erro grotesco da defesa brasileira, o que causou mais uma vez uma eliminação precoce. Moleque, tipo assim, não foi culpa do Roberto Carlos ali, velho. Não foi desatenção, mano. Ninguém me bota isso na cabeça, velho. Tá ligado? Olha ele aqui, velho. Erro grotesco. Tipo assim, é que, porra, ele... Show em campo numa atuação lendária. E deu Ele só pode mostrar assim por conta do copyright, tá ligado? o passe pro Mas gol. se tu parar pra ver, tem gente que fica e tem gente que vai. Essa merda era pra ter feito linha de impedimento. Esse metade não fez, pô. Aí é pro caralho mesmo. Aí é pro caralho, pô. Do Henry num erro grotesco da defesa brasileira, o que causou mais uma vez uma eliminação precoce para uma geração considerada de ouro. O técnico Parreira depois diria que a seleção chegou para essa Copa de barriga cheia depois de já ter conquistado o Penta 4 anos antes, faltava fome. Chega então 2010 na África do Sul e diferente da edição anterior, a expectativa não era mais tão alta, já que vários daqueles craques como o Ronaldinho não eram mais convocados, o Adriano ficou de fora e os jovens Ganso e Neymar, O que é isso? apontados como o futuro da seleção e que estavam brilhando muito no Brasil, também não foram chamados. Além disso, o técnico Dunga fazia a seleção jogar de forma mais pragmática. O Dunga não sabia o que ele tava fazendo, a realidade é essa. Porra, e o Dunga me irrita como treinador, viado, porque ele era muito cabeça dura, mano. Muito cabeça dura, velho. Puta que pariu, velho. Como que não me leva Neymar e Ganso? Fala pra mim. Covarde. Covarde. E frequentemente comprava briga com a imprensa inteira, deixando um clima meio azedo Porra, caralho, muito cabeça dura, cara. ao redor da seleção. Fala, Tonhão. De qualquer forma, o time do Dunga foi avançando, venceu a Coreia do Norte, a Costa do Marfim e empatou com Portugal na fase de grupos, enquanto nas oitavas jogou bem contra o Chile vencendo por 3 a 0. A seleção não empolgava, mas depois dessa vitória contra o Chile as coisas mudaram e dava a impressão de que o Brasil tinha acordado. O jornal AS da Espanha estampou: o Brasil dá medo. E foi aí que chegou outro jogo emblemático nas quartas contra a Holanda. O Brasil tava na frente e podia ter feito mais, mas aí o Sneijder manda pra área, o Júlio César e o Felipe Melo não se entendem, a bola toca no Felipe e entra pro gol de empate holandês. Pouco tempo depois, a Holanda tem um escanteio e o Felipe Melo deixa o Sneijder livre pra fazer o 2 a 1 da virada. Pra coroar a péssima partida dele, o Felipe também dá um pisão violento no Robben, é expulso e assim com 1 a menos, o Brasil não tem forças pra reagir. Pô, vai tomar... Caralho. Eu tenho um genuíno ódio do Felipe Melo, moleque. E é eliminado de novo nas quartas de final da Copa. 2014 seria a oportunidade de esquecer tudo isso. Chat, acabou o vídeo. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui. Vamos aí, home? Vamos de motorhome? Hein? Não, tá isso aí. Vamos na calma. Se prepara. Pega fôlego. Pega fôlego. Ei. Chat, faz parte da nossa história. Pô, viado, essa foto do Thiago Silva dói muito, velho.
Isso, com o Brasil fazendo a Copa em casa e agora para assumir o protagonismo da seleção, já tinha o Neymar como craque e camisa 10. Chileno, filho da puta! O começo do Brasil na Copa foi já o prenúncio da desgraça, com o primeiro gol da competição sendo do Marcelo contra, a favor da Croácia. Mas tudo bem, porque depois o Brasil venceu por 3-1. Aí empatou contra o México e venceu também de 4-1 contra Camarões. E quando chegou no mata, o Brasil pegou o Chile e numa partida Colombiano, chileno, vai tomar no cu. muito difícil, em que quase foi eliminado por um chute do Pinilha, que foi no travessão. O jogo foi pros pênaltis, num momento que ficou bastante marcado, quando o Thiago Silva desabou de chorar antes mesmo das cobranças. E o Brasil classificou no sufoco. Outro choque veio contra a Colômbia nas quartas, já que o golaço de falta do Davi Luiz foi ofuscado pela entrada violenta dos... Moleque, que isso, cara? Viado, que isso, velho? Tipo assim, esse cara tinha que ter sido do futebol. O que aconteceu com ele, cara? Viado, ele tinha que ter sido do futebol, cara. Banido do futebol. Ele foi totalmente na maldade, viado. Ele subiu o joelho nas costas do Neymar, viado. Que tirou o Neymar da Copa e do jogo decisivo na semis contra a Alemanha. A impressão que dava é que o Brasil estava longe de estar pronto para ser finalista e, embora tivesse chegado nas semis, passou apenas por adversários de segunda ou terceira prateleira do futebol e quase sempre sofrendo. Então, enquanto muitos tinham ali otimismo com a seleção e tal, outros eram mais realistas, e nessa época ficou muito marcado o comentário do jornalista Mauro César Pereira criticando fortemente a seleção brasileira e temendo o pior. Péssimo futebol da seleção brasileira. Péssimo futebol. E o pior é que Viado, tipo assim, ele tava certo. Nas semis, o Brasil enfrentou a Alemanha no Mineirão e tomou de 7-1 num jogo... moleque, tipo assim, e sabe qual é o pior? No início, parecia que dava, mané. Tá ligado? No início parecia que dava. O primeiro tempo não foi ruim do Brasil. O Brasil começou bem o jogo, tá ligado? Começou bem o jogo. O foda foi que, tipo assim, a gente tomou 4 gols em 10 minutos, se eu não me engano. Desligou, pô. A seleção desligou, tá ligado? Aí é foda. Jogo que teve um período de apagão da seleção, é verdade, mas que também foi uma humilhação tática, técnica e mental. O Brasil superava Bota no Pix pra você ver esse jogo completo em live. Moleque, tipo assim, uns 150. o maracanaço de 50 para sofrer agora sim o maior vexame da sua história. E por que não, o maior vexame de uma seleção em todos os tempos. Para 2018 na Copa da Rússia, o Brasil precisava agora apagar o vexame histórico que tinha sido a sua última participação no torneio e tentar se reestabelecer como potência depois de muitos anos sem sequer conseguir chegar longe. Com o Neymar jogando no sacrifício, o Coutinho meio que assumiu o protagonismo com um golaço no empate contra a Suíça e também um gol na vitória contra a Costa Rica, com o Brasil também fazendo 2-0 contra a Sérvia na fase de grupos. Moleque, a realidade é que essa Copa foi roubada, pô. Essa Copa nos foi roubada, tá ligado? Oitavas, o Brasil venceu o México com Neymar e Firmino marcando, mas as quartas seriam o nosso limite mais uma vez. Contra, agora sim, a ótima geração belga, o Fernandinho fez um gol contra para abrir o placar para os Diabos Vermelhos e no segundo gol o Lukaku passou que nem um trator pelo meio campo e deixou pro De Bruyne, que fez o segundo. O Renato Augusto ainda descontou, mas com o 2-1... Teve o pênalti não marcado no Gabriel Jesus, pô. Tá ligado? Teve o pênalti não marcado. Dito isso, não pode perder pra Bélgica, porra. O Brasil mais uma vez foi eliminado pro primeiro time forte que pegou na Copa e deixou o sonho do Hexa pra próxima edição. Em 2022 no Catar, o elenco do Brasil chegava bem mais encorpado, com o trabalho sólido do Tite e aquela base com Alisson, Thiago Silva, Casemiro e Neymar, além de nomes surgindo como o próprio Vinícius Júnior. O Brasil estreou com vitória de 2-0 contra a Sérvia, com aquele histórico gol de vôlei do Richarlison, e depois contra a Suíça num jogo difícil, o Casemiro salvou com um golaço. O terceiro jogo dos grupos foi uma derrota para Camarões, quando a seleção atuou com reservas e já classificada. Então Poupou o Neymar, pô. O Tite fez certo em poupar o Neymar. Foda-se perder pro Camarão, velho. ninguém se importou muito. E nas oitavas de final, uma goleada contra a Coreia do Sul por 4-1, até que chegou o fatídico jogo contra a Croácia nas quartas, onde o meio-campo canarinho foi engolido pela trinca dos croatas. O Neymar abriu o placar já no final da prorrogação, mas Pô, viado, esse gol do Neymar eu me debrulhei. Eu me debrulhei em lágrima nesse gol do Neymar, velho. E essa Copa era 100% dele, velho.
Faltando só 4 minutos, o Bruno Petkovic aproveitou um contra-ataque e levou o jogo para os pênaltis. Nas alternadas, o Rodrigo perdeu, o Marquinhos também. O Neymar sequer chegou a bater o pênalti dele. E com mais uma eliminação nas quartas, o Brasil então garantiu que pelo menos empataria com a marca de 94, encarando 24 anos de jejum entre 2002 e 2026. Moleque, tipo assim, o Neymar não ter batido pênalti, ele não teve chance, tá ligado? A gente não teve chance, cara. Podendo, é claro, bater esse recorde. Para 2026, a seleção chega com um dos maiores técnicos da história, Toma! Carlo Ancelotti. O maior. Senhoras e senhores, se o Ancelotti ganha essa Copa, ele se consagra o maior técnico da história do futebol. Ele é o sobrancelha, porra. Mas num momento difícil, depois de viver o seu pior ciclo de Copa na história, e com alguns dos principais craques do Brasil sem conseguirem corresponder pela seleção como fazem pelos seus clubes. Dá pra ter esperança no Hexa? E se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, conta pra gente como é que foi a Copa de 2026. Ganhamos 3-1 em cima da Espanha na final. Que loucura, né? Viado, olha que loucura, como é a vida, né? Como é a vida. Esse vídeo aqui a gente passou só pela história da seleção brasileira, mas tem outro vídeo na tela onde você pode assistir a história inteira completa da... O trio rei vai ser a maior coisa dessa Copa. Mas o seu pé é foda, NP, pé frio. Moleque, mas o meu pé, ele não funciona. Ele não funciona. Cara, viado, eu só parei pra pensar agora que eu nasci em 2006. Eu nasci em 2006, cara. Oh, e tipo assim, viado, se tu parar pra pensar,